E hoje, como é de costume, eu gosto de trazer exemplos. Então nós temos aqui um pão, meu pãozinho bonitinho. E vou perguntar para vocês, pessoal, daí vocês respondam. Deixa eu só tomar cuidado aqui com a câmera para ela não cair. Antipertensivos e AINES, nós vamos falar sim, tá, Marli? Passa depois o nome dos aplicativos. Beleza. Aqui nós temos um pão. Vocês acham que uma pessoa pode cortar um pão com uma faca? É uma pergunta simples. Coloca aqui para mim nos comentários. Uma pessoa pode cortar um pão com uma faca? Sim ou não? Só responde isso. Responde aí. Vocês acham que uma pessoa pode cortar um pão com uma faca ou não pode cortar um pão com uma faca? O que vocês acham? Parece óbvia a resposta, mas eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso eu vou cortando aqui porque eu vou comer um pedacinho desse pão. A Elaine disse que sim, que uma pessoa pode sim cortar o pão com uma faca. O que vocês acham? O Daniel falou que sim, a Fernanda falou que sim. E vamos ver enquanto isso se esse pão está gostoso. E a maioria das pessoas aqui falou que sim. A Lulis, o meu pai, a Marli, a Tainá, a Maria Lorete, a Irlanda, a Fernanda, o Daniel, e a Regina colocou aqui uma sugestão, o Meloxicana ela abriu. O Dijan, dando boa noite, Dijan. Então, todo mundo, na verdade, falou que pode se cortar um pão com uma faca. Agora, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Quem pode cortar esse pão com uma faca? Provavelmente vocês imaginaram um adulto. Vocês dariam para uma criança de 3 anos uma faca para ela cortar o pão? Uma criança de 2 anos, de 4 anos? Ou vocês achariam que é perigoso? Provavelmente vocês achariam que é perigoso. Uma criança de 2 anos pegando uma faca, 3 anos, não tem idade ainda para manusear uma faca. Então, cortar um pão é uma coisa simples, mas depende para quem. A gente ainda pode pegar, por exemplo, um idoso. O idoso sabe cortar um pão, não tem nenhum problema. Mas quem que é o idoso? Se nós estivermos falando de uma pessoa que tem Alzheimer. Já o raciocínio? E quando a gente fala de interações medicamentosas, é a mesma coisa. O problema é que nós farmacêuticos, mas muitos profissionais, o que nós fazemos? Nós pegamos um geral e queremos aplicar. Só que cada caso tem que ser analisado individualmente. Quem é essa interação? Quem que é o paciente? Quais são as condições desse paciente? Quando a gente tem essa percepção, já muda muita coisa. E para mim, esse é o maior erro que os farmacêuticos cometem. Eles não veem o paciente específico. A gente que é farmacêutico, o que a gente faz? A gente olha a interação. Então, o que é muito comum? Muitos farmacêuticos, eles mandam receita para mim e falam: Rodrigo, aqui tem alguma interação? O paciente pode usar esse medicamento? Ele não pode usar esse medicamento? E o que normalmente eu respondo, eu falo: eu não sei. Quais são os problemas de saúde desse paciente? Quais são as patologias que ele faz tratamento? Porque se eu não souber a idade do paciente, se eu não souber as patologias que ele tem, a história clínica, não me adianta de nada saber das interações medicamentosas, saber do medicamento. O medicamento ele é importante, a gente tem que entendê-lo, mas a gente tem que entender o medicamento diante do contexto. Eu acredito que talvez o fato
de nós ficarmos muito focados ali na questão do medicamento, da gente, durante a faculdade também, aprender mais sobre medicamentos e não ter um contato com o paciente, quando a gente vai resolver algumas questões de clínica, a gente foca totalmente no medicamento e esquece de ver essas outras coisas que são tão importantes. Eu dei esse exemplo do pão que parece óbvio, mas acontece a mesma coisa quando a gente fala de interações medicamentosas. O farmacêutico olha o remédio, olha se tem compatibilidade e fala se pode ou não pode, mas esquece de olhar o quê? Quem que é o paciente, quais são as condições e tudo isso que é extremamente importante. E falando desses erros que nós cometemos, a gente quando vê essas interações, a gente acaba esquecendo que as interações elas podem ser benéficas. Não existem apenas interações ruins, existem muitas interações boas. Na verdade, quando a gente fala de interações medicamentosas, normalmente é desejado que elas aconteçam. Como assim? Um paciente tem hipertensão. O médico vai e ele passa um medicamento, um exemplo, losartana para o paciente. Se esse medicamento não está conseguindo compensar, se a pressão da pessoa não está controlada, o que acontece? O médico passa um segundo medicamento. Por quê? Porque se com aquele primeiro medicamento não conseguiu os valores desejados para a pressão, ele adiciona um segundo. Aqui está tendo uma interação. Então, suponhamos, a gente usou a losartana e o segundo medicamento que a gente vai usar vai ser o amlodipino. Os dois medicamentos diminuem a pressão através de mecanismos de ação diferentes. A losartana é antagonista dos receptores de angiotensina. Já o amlodipino é antagonista dos canais de cálcio. Então, é diferente. E como é diferente o mecanismo de ação, pode acontecer inclusive da pressão baixar demais. Só que a gente vê no nosso dia a dia, é comum fazer essas associações. Por quê? Porque o médico vai avaliar. E a depender da dosagem e dos efeitos que vão aparecer, pode ser que o risco não seja tão grande comparado com o benefício. Calma, vai com tranquilidade, vai aprendendo aos poucos. Por quê? Porque essas interações, elas têm níveis para elas acontecerem. Nós temos, por exemplo, as contraindicações. Eu vou dar aqui 2 exemplos de contraindicação no caso de interação, mas se vocês quiserem colocar aqui algum exemplo, fiquem à vontade, tá, pessoal? Daí a gente vai conversando, vai falando. Em uma live anterior, quando a gente falou dos antihipertensivos, foi falado que pacientes que usam citrato de sildenafila, que é um medicamento ali para melhorar a ereção do homem, se ele for usado juntamente com medicamentos que a gente chama de nitratos, como isosorbida, daí tem um mononitrato, tem um dinitrato. Então, nesse caso dessa associação, é uma contraindicação. Você não pode usar os dois juntos, porque se usar os dois juntos, o risco é muito grande. É um risco de hipotensão grave. Então, o paciente ele pode ter que ir para o hospital, ele pode entrar num caso realmente perigoso. Então, é uma associação que não pode ser feita, porque é uma contraindicação. Vocês conhecem mais alguma contraindicação? Se alguém conhece alguma contraindicação, coloca aí para eu falar aqui na live. Uma outra contraindicação também que eu estava vendo esses dias é fluoxetina, que é um remédio bem comum, com tioridazina. Então, até mostra na bula, fala que quando vai usar a fluoxetina ou a tioridazina, você precisa dar um tempo de um para o outro. Você não pode usar os dois juntos, senão você tem um risco cardíaco, você tem alguns problemas. Quando a gente é uma contraindicação, a gente não pode deixar que aconteça essa associação medicamentosa. Aí é o momento do profissional entrar em contato com o médico, dele fazer uma intervenção e falar que ele não vai poder fazer essa associação. Por quê? Porque é contraindicado, o risco é muito grande. Sendo assim, o profissional ele precisa agir com rapidez, ele não pode deixar que aquela interação aconteça. Agora, existem casos que não é uma contraindicação. Existem casos que nós estamos falando de
precauções. Quando você vê que tem uma interação e essa interação ela for ter um cuidado, que nem muitas pessoas falaram aqui, falaram da questão dos AINES. Quer ver? Deixa eu só procurar aqui. Falaram AINES e hipertensão. O que são AINES? São anti-inflamatórios não esteroidais. Então a gente tem ali, por exemplo, diclofenaco, nós temos nimesulida, meloxicam. Muitas pessoas colocaram essa interação. Por quê? Porque a gente sabe que os antihipertensivos, eles vão diminuir a pressão. Porém, se eles forem usados junto com anti-inflamatórios, você pode ter o quê? Um aumento da pressão. Então existe um balanço. Um medicamento diminui a pressão, que é o antihipertensivo, e o anti-inflamatório ele pode elevar um pouco a pressão. Então, o efeito do antihipertensivo pode ser diminuído. E com isso, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, é uma contraindicação anti-inflamatório e antihipertensivo? Não é uma contraindicação. A gente precisa de quê? Precaução. A gente tem que tomar cuidado. Mas não é proibido você, uma pessoa que tem hipertensão, usar um anti-inflamatório. O que a gente vai ter que fazer nesse caso? Monitorar esse paciente. O que, por exemplo, a gente pode fazer ali na farmácia? Se você notar alguma coisa diferente, a gente pode orientar o paciente a aferir a pressão ali na drogaria, a ele aferir a pressão em casa, se ele tiver um monitor, a ele passar na unidade básica de saúde e fazer um acompanhamento. É claro que não são todos os pacientes que vão apresentar uma mudança drástica de pressão por causa do uso do anti-inflamatório. Mas é importante a gente alertar o paciente para os sinais e sintomas. Olha, você faz uso de antihipertensivo, você é uma pessoa hipertensa, você vai iniciar um tratamento agora com um anti-inflamatório. Se você notar alguma dor na nuca, alguma coisa de diferente, vem aqui na farmácia para a gente aferir a pressão, passa ali no posto de saúde. Se você tiver o aparelho em casa, afere a pressão. E daí o profissional ele já se coloca à disposição. Olha, precisar de qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Porque a gente sabe que pode ocorrer essa interação. Mas o fato dela ocorrer não significa que na prática vai acontecer. Significa que é possível. Então a gente monitora. E muito legal é que além da gente monitorar, a gente já começa a pensar em outras coisas que a gente pode fazer. Nós estamos falando aqui da hipertensão. Então o paciente foi lá, está usando o anti-inflamatório. Outra coisa que a gente sabe é que alimentos ricos em sal aumentam a pressão. Então já pode ficar uma dica para o paciente, uma orientação. Olha, durante esse tratamento que você vai estar fazendo com anti-inflamatório, com AINE, além de você observar os sinais e sintomas, de você aferir a pressão, não consuma muitos alimentos como carne processadas, alimentos como fast foods, alimentos com alto teor de sódio, porque eles já aumentam a pressão. Então tudo que você puder fazer nesse momento do tratamento concomitante, para não elevar ainda mais a pressão, é importante. Eu queria saber com vocês, enquanto isso eu vou lendo as perguntas, que vocês colocassem aqui como resposta qual que é o principal efeito adverso dos anti-inflamatórios. Sem ser a questão específica ali do aumento da pressão que vocês já falaram. Qual que é os outros efeitos adversos que os anti-inflamatórios causam? Coloca aqui que eu vou falar de uma interação e de como que a gente pode contornar essa interação e ajudar o paciente. Então vamos lá. Efeito adverso dos anti-inflamatórios. A Carla fez uma pergunta. Nós profissionais, apesar dos estudos, não sabemos todas as interações. Como podemos atender melhor ao pesquisar as interações no balcão? O que eu falaria para você, Carlos, e também para todos que estão assistindo, o farmacêutico ele precisa saber as principais interações. Ele não precisa saber todas, porque não tem como saber todas. E aprender um pouco. No dia a dia a gente vai aprendendo.
a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente vai aprendendo com o que o médico prescreve, com os nossos pacientes. E o ideal é aprender as principais interações. Eu vou falar mais um pouco sobre algumas das principais interações hoje com vocês, mas o mais importante é esse raciocínio clínico. A gente não ficar se preocupando só com interação, mas ver o paciente. Ele está bem? Ele está apresentando alguma coisa? Pois esse é o momento mais oportuno para a gente saber se uma interação é relevante ou não. A grande maioria das interações, elas não vão acontecer na prática. Elas são possíveis de se acontecer. Mas, no geral, elas não acontecem. Então, é uma minoria das interações que na prática elas acontecem. Então, a gente tem que ter cuidado com o quê? Com as mais prevalentes, com as mais perigosas e saber manejar. E daí a gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende um pouco e a gente vai melhorando o nosso raciocínio clínico e isso que faz a diferença para o profissional. Eu vou até falar de alguns exemplos de balcão aqui. A Graça fez uma pergunta, eu já vou tentar ler ela, tá, Graça? É um pouquinho mais complexa a sua pergunta. A Elizabeth falou da pergunta úlcera gástrica, a Fernanda, irritação estomacal, aumento da acidez, sangramento. A Dozinda falou que já viu essa associação, algumas vezes é usado por dentistas para remover o dente. Da interação que ela está falando é ibuprofeno com paracetamol intercalando. A Ana Flávia falou úlcera, sangramento gastrointestinal, problemas gástricos, insuficiência renal, úlcera gástrica, irritação gástrica, a Michelle falou, a Ivane falou, a Keila falou. Ou seja, vocês sabem. Então, às vezes a gente pode ficar com medo de falar, interações medicamentosas. O que falta, às vezes, é fazer esse link para poder ajudar o paciente. Mas vocês conhecem de interações medicamentosas. Porque nem vocês falaram, olha, um dos principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios é ali a questão do problema gástrico. Por que ele causa esse problema gástrico? Porque ao diminuir, a inibir a enzima COX, né? Porque o mecanismo de ação dos AINs é ao inibir a COX, você diminui a dor, porque você vai diminuir prostaglandina, que é um dos sinalizadores da dor, só que a prostaglandina produz muco no estômago. Então, olha só, o medicamento, ele diminui a dor, só que ele também diminui o muco. Então, ele é benéfico por um lado, mas ele vai causar um mal, que é essa irritação gástrica, que é comum do medicamento. Só que não é proibido você prescrever esses medicamentos, mesmo sabendo que vai causar irritação gástrica. Então, é aquele negócio, é o risco-benefício. E como que nós podemos ajudar esses pacientes? Sabe qual que é o problema desses pacientes que fazem uso de AINES, desses pacientes que têm gastrite, usam omeprazol e eles têm úlcera e eles têm esses problemas? É que, imagina o seguinte, o paciente está com gastrite, ele passa no médico e o médico passa para ele omeprazol. Olha, você vai tomar omeprazol e a conduta do médico está corretíssima. Ele quer tratar aquele paciente. Só que o paciente, o que ele faz? Caso real, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém. Bebe, então o paciente não quer deixar de beber, ele gosta da cervejinha dele, então ele bebe. Ele fuma e é estressado. E ele fuma e bebe porque ele fala que está estressado demais, saiu do serviço e tudo mais. E o omeprazol está fazendo o quê? Está protegendo ali o estômago. Por quê? Porque ele diminui a acidez. Se diminui a acidez, consequentemente ele vai ter menos irritação gástrica. Porém, ele bebe. Beber irrita a mucosa. Ele fuma. A gente sabe que pacientes que fumam têm maior prevalência a ter úlcera, a ter problemas estomacais. É uma pessoa muito estressada. Ou seja, ele está tomando medicamento para melhorar um problema, mas os hábitos de vida dele não condizem com quem quer de fato uma melhoria. Então, não adianta de nada ele estar usando o omeprazol, porque se a gente parar para pensar, está acontecendo uma interação aí também. Por quê? O medicamento faz uma ação e ele está tendo hábitos de vida que estão indo contra o uso desse medicamento. Então, de nada vai adiantar ele fazer o tratamento com omeprazol. Vai chegar um momento
que esse mesmo paciente vai precisar aumentar a dosagem e vai ter outros problemas que vão acontecendo, que é comum. E daí esse paciente, em algum momento, vai querer usar um anti-inflamatório, que teoricamente não deveria ter tanto problema, mas ele já fuma, bebe, é estressado. Daí vai e usa um anti-inflamatório, que ainda diminui ainda mais o muco do estômago, ele vai ter um problema muito mais grave. Então, como é que eu oriento os meus pacientes? Eu sempre explico para eles dessa forma. Ó, pessoal, o medicamento, ele vai fazer essa ação. O que você está fazendo está indo contra o efeito desse medicamento. No longo prazo, você vai ter problemas maiores. Entra a importância do profissional. A gente já tem que orientar esse paciente desde o começo sobre o uso correto do medicamento, sobre a adesão, sobre os fatores de prevenção. E quando a gente trabalha com todos esses fatores, acontece que o paciente tem mais resultado. E esse é o diferencial, porque quando o paciente tem resultado, ele começa a valorizar o seu trabalho. Ele fala, caramba, eu estava mal e não melhorava, e essa gastrite não estava legal, eu precisava tomar anti-inflamatório porque eu estava com dor também, e eu passei com o farmacêutico, ele me orientou corretamente, a gente iniciou ali um acompanhamento e hoje em dia eu estou bem. É isso que gera valor para as pessoas. Não é interação por interação. A gente tem que saber como a gente vai trabalhar essa interação na vida do paciente. Alguém falou aqui também do problema renal que pode ser causado pelos anti-inflamatórios. E daí, por isso que, você lembra que eu falei, cada paciente tem que ser visto individualmente? É exatamente por isso. Pacientes que têm problema renal, normalmente, a depender ali da taxa de filtração glomerular, é contraindicado o uso de anti-inflamatório. Olha só que bacana! Então, o mesmo medicamento para o paciente A gente tem que ter cuidado, para o paciente B é contraindicado. É o mesmo medicamento. Mas por que para um tem que ter cuidado e para outro é contraindicado? Porque pacientes que têm problemas renais, a depender ali da taxa de filtração glomerular, eles necessitam da prostaglandina. Você não pode baixar a prostaglandina dele de jeito nenhum, porque a prostaglandina também é essencial ali para a parte renal. Só que pacientes que não têm problema renal, essa interferência é mínima. Então não é contraindicado. Então, eu não tenho problema renal. Se eu for tomar um anti-inflamatório, eu não tenho problema. Agora, um outro paciente que tem problema renal, ele já não pode tomar um anti-inflamatório. Eu não sei se vocês já observaram, pacientes que têm problema renal, eles usam até mais corticoides. Eles não usam anti-inflamatórios, é contraindicado para eles. Então, tem que tomar um cuidado muito especial com esses pacientes. E o John falou da questão da fenitoína, a gente entra naquela questão, pessoal, daí vou dar até mais uma dica para vocês. É interessante vocês anotarem as principais interações. Não fica se preocupando com todas as interações. Eu quero saber todas as interações. Eu quero olhar uma receita e saber 100% das interações. Se preocupa com as principais. Quando a gente fala, por exemplo, de interações a nível hepático, o que são interações a nível hepático? Só fazer um breve resumo, que eu não sei se todo mundo tá a par. Mas, por exemplo, eu fui lá, tomei o medicamento. O medicamento, ele precisa ser absorvido. O que significa absorção? É a passagem do medicamento do local de administração para a corrente sanguínea. Para que tenha essa passagem, o medicamento ele vai ser dissolvido e ele vai normalmente passar ali pela parte do intestino. Então, do intestino, ele consegue ir para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, ele vai pelo sistema porta-hepático, ele vai direto para o nosso fígado. Por que acontece isso? Porque o medicamento é uma substância estranha. E o nosso corpo não sabe se aquilo é um veneno, se vai fazer mal. Imagina, você joga um medicamento, é um veneno e está espalhado no corpo inteiro. Então, antes de ir para a corrente sistêmica, antes de ir para a circulação sistêmica, ele passa pelo fígado. E o que o fígado faz? Ele metaboliza. Metabolizar
nada mais é que transformar esse medicamento numa outra substância. E o fígado faz isso para eliminar esse medicamento. É claro que, em geral, não é o fígado que elimina, normalmente a eliminação é pelos rins, mas primeiro precisa passar no fígado para ele metabolizar, para que esse medicamento ele consiga ser eliminado. Daí eu já tenho até uma perguntinha para fazer para vocês. Para um medicamento ser eliminado pelos rins, ele precisa ser mais hidrossolúvel ou lipossolúvel? Ele tem que ter afinidade com água ou com gordura? Responde aí nos comentários que isso é muito importante vocês saberem. Hidrossolúvel, vocês falaram certo. Ai, como vocês sabem coisa pra caramba. Daí vocês falam, mas eu não sei, vocês sabem sim. E por que tem que ser hidrossolúvel? Porque o corpo precisa eliminar esse medicamento. Então, vai estar hidrossolúvel, o rim consegue eliminar. E para que ocorra essa biotransformação, o fígado vai fazer as reações de fase 1 e fase 2. Eu não vou entrar em detalhes, mas são reações químicas que tornam essa molécula, esse fármaco, mais hidrossolúvel. E nós temos alguns medicamentos, como foi citado no caso da fenitoína. O que a fenitoína faz? A fenitoína, ela é um medicamento que é usado ali como anticonvulsivante, ela é metabolizada também. Agora ela, assim como carbamazepina, grava se vocês puderem gravar, vocês falaram, eu quero saber das interações, as mais importantes. Grava esses 3 nomes, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina. Esses 3 medicamentos... Ô, amor, pega aqui a Amora. Ó, minha gata aqui, deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, aqui a nova membro aqui da casa. Guarda ela. Vai fazer barulho aqui. Esses 3 medicamentos, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, eles são metabolizados ali pelo fígado. Só que acontece, quando eles são metabolizados, eles acabam alterando essas enzimas que a gente tem no fígado. Como assim, Rodrigo? Como assim eles alteram? Eles conseguem aumentar a atividade dessas enzimas. Então, o fígado passa a metabolizar mais. Então, o que eu estou falando para vocês? Você vai tomar fenitoína, o paciente vai tomar carbamazepina. As enzimas hepáticas vão estar funcionando mais. Se elas estão funcionando de uma maneira otimizada, se elas estão aumentou a quantidade de enzimas, quando você ingerir um outro medicamento que também precisa ser metabolizado pelo fígado, e se coincidir, porque tem isso também, são várias enzimas que a gente tem no fígado, mas se coincidir que a enzima que o medicamento novo que você usou é metabolizada, se ela foi aumentada, significa que vai diminuir a quantidade desse medicamento. Por que vai diminuir? Porque você vai ter muita enzima. Se você tem muita enzima, essa enzima começa a degradar o medicamento, ela metaboliza muito. Metaboliza. Consequentemente, o que acontece com a dose do fármaco? Cai. Se a dose do fármaco cai, vocês lembram que a gente tem o nível terapêutico, a dosagem mínima para ter o efeito. Nós temos aqui a janela terapêutica e aqui é o efeito tóxico. O medicamento ele sempre tem que estar nessa aqui, na faixa terapêutica. Se você está usando um medicamento que induz as enzimas, que aumenta a quantidade de enzima, e esse medicamento vai ser muito metabolizado, a quantidade dele pode cair. E se a quantidade dele cai, ele pode não ter o efeito desejado. Então, é um tipo de interação muito comum, que são com os indutores enzimáticos. Eu dei um exemplo de 3 aqui, talvez os 3 principais. Existem outros, mas já é um bom começo para quem quer saber das interações, para ficar de olho. Quando o paciente usar esses medicamentos, a gente tem que ter uma atenção especial. Inclusive, quando a gente pega a carbamazepina, olha só que engraçado, ela consegue diminuir a quantidade dela mesma. Então, você está tomando o medicamento, ela induz a enzima e a própria quantidade da carbamazepina diminui. Então, com o tempo que a gente observa que o paciente
pode muitas vezes precisar aumentar a dosagem do medicamento, e uma das coisas que estão associadas é a indução enzimática. A Sônia falou, eu estava em outro perfil. Lindo mascote da casa. É a Amora. A Marli falou, uma das principais enzimas em que acontece interação é a CYP450. Isso mesmo, é a principal CYP. E dentro da CYP, ela tem, vamos dizer, várias subunidades. 3A, 4, que é CYP450 é a família geral. E dentro delas tem várias subfamílias. E daí a gente vai ver aonde que vai acontecer essa interação. E daí a gente vai avaliar. Então, Rodrigo, você está me falando que um paciente que usa, vamos dizer, de saúde mental, que usa carbamazepina, pode ter o efeito dos outros medicamentos, dependendo, né, diminuído? Pode. E o que a gente faz nessa situação? Monitora. Por quê? Ele vai precisar usar outros medicamentos, não tem jeito. Ele vai deixar de fazer o tratamento dele? Não. Porque a carbamazepina, ela é muito usada ali para o transtorno bipolar. E às vezes o paciente tem que usar mais de um medicamento. Ela apesar de ser um anticonvulsivante, ela também é um estabilizante de humor. Agora o paciente muitas vezes tem que usar carbamazepina, às vezes ele tem algum outro problema, ele tem que usar uma risperidona, tem que usar uma fluoxetina. Vão ter muitas interações ali. E não tem o que fazer. Vão ocorrer essas interações, mas é a questão risco-benefício. O que é importante a gente fazer nesse caso? Se o paciente não estiver tendo o efeito terapêutico desejado, talvez seja necessário aumentar a dosagem. Porque pode estar ocorrendo uma interação. Mas como que a gente vai saber isso? Olhando o medicamento, olhando a receita? Não. A gente só vai saber se o paciente está apresentando algum problema fazendo uma avaliação clínica, conversando com ele. Como é que esse paciente está? Será que ele está ficando mais agressivo? Será que ele está estranho? Ele está diferente? Porque se ele não estiver apresentando nada, a gente não tem que interferir com a prescrição ou com esse paciente. Agora, se ele estiver apresentando algum sinal, algum sintoma, aí é importante a gente fazer alguma intervenção. Muitas vezes entrar em contato com o prescritor, trabalhar juntamente com a equipe multidisciplinar, isso é muito importante. A Alane falou, quanto tempo depois costuma indiciar para o paciente tomar o outro medicamento que necessita? Nesse caso de elevar a metabolização. Pergunta boa. Vamos pensar. São enzimas, certo? Enzimas, elas são produzidas. Então, isso inclusive não é uma interação imediata. Se eu usar um indutor hoje, normalmente não vou ter aqui um problema hoje. Demoram-se alguns dias. Normalmente alguns autores falam uns 10 dias para que você tenha indução enzimática. Uma vez que você teve uma indução enzimática, você aumentou a quantidade, você aumentou ali a expressão de enzimas. Imagine que tem várias enziminhas ali e elas aumentaram a quantidade. Só que essa enzima, ela não aumenta só na hora que você tomou o medicamento. Não é uma interação de, por exemplo, a nível do estômago, vamos dizer assim. Se você tomar um medicamento com um antiácido, vai alterar aqui ou vai ter alguma ligação? Não. Nesse caso é diferente. Nesse caso, aumenta-se a quantidade de enzimas. Se você aumentou a quantidade de enzimas, o que vai acontecer? A interação vai acontecer o tempo todo. O dia todo. Enquanto se estiver usando o medicamento. Não tem como a gente, nesse caso, fazer uma alteração de horário, que seria interessante. Eu tomo um de manhã e o outro à noite. Seria uma conduta bacana, mas nesse caso ela não seria possível por causa da indução enzimática. Ela não acontece no momento da tomada, ela acontece ao longo dos dias, ao longo do tempo. Mas esse é um conceito importantíssimo,
Porque vão ter casos que a gente vai ter que fazer exatamente isso que você falou, tá, Alane? Tem casos que a gente vai ter que espaçar os medicamentos. Daí eu acho que vou até já mudar um pouquinho da parte da indução, mas vou voltar um pouquinho para a questão do balcão mesmo. Tem algumas interações que elas acontecem no momento mesmo. Por exemplo, interação medicamento e alimento. É no momento. Tem interações, não sei se vocês já viram, gestantes, hoje em dia está muito sendo prescrito o carbonato de cálcio, por causa para evitar a eclâmpsia, tem estudos que falam sobre isso, e lá em São Paulo, inclusive, era protocolo. As gestantes elas faziam suplementação com carbonato de cálcio. E a gestante também estava no protocolo da enfermagem e do pré-natal fazer o uso de sulfato ferroso. Então, está no protocolo que a gestante tem que usar sulfato ferroso e tem que usar carbonato de cálcio. Nesse caso específico, tem uma interação se você usa no mesmo horário. Por quê? Porque eles vão interagir, as moléculas, a nível de quelação, ali a questão do ferro, a questão do cálcio, e você diminui a absorção. Nesse caso, aí é muito bacana a gente fazer uma alteração de horário. O Bruno falou que a irmã dele, meus pêsames, tá? Faleceu de infarto epilético há 10 anos. Tomava Gardenal ao dia e 6 carbamazepina ao dia da crise. Nessa situação se aplica essa questão da queda do fármaco ao longo do tempo? Sim, se aplica. Tanto é que provavelmente ela tomava 6 comprimidos de carbamazepina por causa disso. Porque provavelmente ela começou com menos. Normalmente é assim. O médico começa com um comprimido, daí não está resolvendo, ele aumenta para 2, não está resolvendo, ele aumenta para 3, e ele vai trabalhando, ele vai aumentando. Quando já não dá mais conta, ele associa 2. E é uma situação difícil também pro clínico para resolver, mas acontece sim. Então, à medida que se passa-se o tempo, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a avaliação ela é muito importante. O Bruno falou que sim, a irmã dele começou com 1 e depois foi aumentando a quantidade dos medicamentos. Daí ele fala que sim, hipertensa, deveria fazer uso de atenolol, porém tinha hipotensão. Tentei ajudar ela falando para voltar ao médico para ajustar os miligramas. Ou medicamento, porém ela não queria ajuda, nem por reza brava. Era uma paciente super fácil, imagina. Família é mais difícil ainda, quando a gente tenta ajudar. Falo isso por experiência, né? Eu acho engraçado, eu não sei se minha mãe ainda está na live, meu pai estava na live, né? Eu falo, mãe, você tem que controlar seu diabetes. Rodrigo, tá bom. Rodrigo, tá bom. Daí esses dias um dia desses ela foi na médica. A médica falou a mesma coisa que eu falo pra ela. E ela falou, nossa, a médica me falou isso. Eu falei, é mesmo? A médica te falou isso? Mãe, eu te falo isso todo tempo. Rodrigo. Tô brincando, tá, mãe? Ela não gosta que fala muito dela. Mas é normal isso. Quando é da família, eles tendem a não nos dar tanta credibilidade, mas não é porque eles não gostam da gente ou não confiam no nosso trabalho. É uma questão que é familiar. Então a gente convive junto, a gente tende a ouvir outras pessoas. Isso é normal. Então, assim, uma das coisas que eu quero que vocês... Não precisa saber tudo de interação, mas uma das coisas que é fundamental, uma das coisas que são fundamentais para vocês saberem é que cada paciente tem que ser visto individualmente. Cada paciente a gente precisa saber o que ele tem, quais são as condições para interpretar e entender as interações medicamentosas. Eu tenho aqui uma outra interação que eu gostaria de falar para vocês. Quero ver se vocês sabem se pode ou não pode associar. A gente tem um medicamento que é usado como antiagregante plaquetário, que é o AS. Então o AS ele é um inibidor da COX, só que ele age preferencialmente na COX-1 e ele tem algumas características, como ele inibe irreversivelmente,
essa enzima, e isso vai fazer com que ele tenha um perfil para ser trabalhado com um antiagregante plaquetário. E nós temos um outro medicamento que também é usado como antiagregante plaquetário, que é o clopidogrel, que ele vai agir ali no ADP, ou seja, são mecanismos diferentes para a mesma finalidade. Que vocês colocassem aqui nos comentários, eu posso associar clopidogrel com AS? Coloca aqui para mim sim ou não, clopidogrel com AS. Eu posso fazer essa associação? A maioria das pessoas falando que não pode associar os dois juntos, mas temos algumas pessoas que falaram que pode. A Marli falou que pode, a Thaís falou que pode, a Elaine falou que não pode, a Maria Bernadette falou que não pode usar os dois, o Daniel falou também que não pode, a Vanilza falou que não pode. O pessoal, estou gostando de ver, vocês estão respondendo, vocês estão aí se esforçando, é assim que a gente aprende. O que eu falei para vocês no começo da live? Vou lembrar vocês até vocês aprenderem. Posso cortar um pão com uma faca? Aparentemente posso. A questão não é se eu posso cortar um pão com uma faca ou não. Para quem? A resposta ideal seria: Rodrigo, tá bom, AS com clopidogrel, para quem? Quem é o paciente? Quais são os problemas de saúde dele? Quais são as condições de saúde dele? Teve até alguém que colocou isso, eu acho que foi a Dozinda. A Dozinda é um orgulho. Colocou, depende do resultado que desejamos. Todos estão de parabéns, tá, pessoal? Mas, principalmente essa questão. Para quem? Qual a finalidade? Tem. Não é comum eu usar AS e clopidogrel para um paciente com baixo risco cardiovascular. Então, vamos dizer assim o seguinte. Uma pessoa obesa, com dislipidemia, hipertensão, diabetes. Se a gente olhar os protocolos, vai falar que ele tem que usar o AS. Então, os protocolos, eles falam isso. Porém, vocês já viram quando o paciente tem um infarto e ele tem que fazer cirurgia de revascularização? Tem que colocar stent, tem que fazer um monte de coisa? Nesse caso, é recomendado a dupla antiagregação com e clopidogrel durante ali a internação e durante um tempo após a alta é recomendado que ele faça uso dos dois. Daí você me pergunta, Rodrigo, não tem sangramento? Tem, mas o que você prefere? Que a pessoa tenha o risco de sangrar ou você prefere que ela tenha o risco de ter uma trombose? Um risco de ter um novo infarto? O que é mais importante nesse momento? Olha como não é fácil para o médico. A gente que é farmacêutico olha assim, não olha para o medicamento, pessoal. Não olha para a molécula. Esquece um pouquinho clopidogrel, esquece um pouquinho AS. Olha para o paciente. O que esse paciente tem? Quais são as condições dele? O que ele precisa? Porque se eu não tentar fazer essa antiagregação dupla, corre-se o risco dele ter um problema maior. Então, nesse caso, o médico sabe que vai poder ter a condição de sangramento, mas ele opta por fazer essa interação. Então, aí é um caso que existe uma interação, que a gente vai correr esse risco devido aos benefícios. Espero que vocês tenham gravado isso, que isso faz total diferença ali no raciocínio clínico para a gente entender as interações medicamentosas. A Marcele falou que já viu prescrição com os dois, provavelmente é algum caso desse que eu mencionei. A Jaqueline falou, não sei, mas já vi os dois juntos. O Bruno falou, acredito que, analisando exames, acompanhar paciente, ver se na prática está tendo um problema, não vejo por que não. E a Vanilza falou, poder pode, mas não deve. Depende. Não deve para quem? Essa é a questão que vocês têm que falar. Não deve, talvez, para aquele paciente com um baixo risco cardiovascular.
Pô, o paciente tem um baixo risco cardiovascular e você vai dar 2 medicamentos e vai ter um risco de sangramento, não tem vantagem. Agora, o paciente tem um risco grande, um risco cardiovascular grande, um risco de ter uma trombose. Inclusive, pessoal, é muito legal quando vocês verem essas coisas diferentes, ter essa curiosidade. Olhem os protocolos. Protocolo de infarto. Como é que é o manejo do paciente que sofreu um infarto? O que tem que ser feito? A gente encontra várias diretrizes que elas até falam isso, falam da quantidade do medicamento que tem que ser usado, por quanto tempo o medicamento tem que ser usado e em quais condições. Porque a gente tem que olhar o paciente. Para aquele paciente, naquela condição, eu posso fazer isso? Aí você vai ver que em alguns casos pode. Mas para aquele outro, aí não faz sentido. Aí não é recomendado. A Vanessa falou, então pode antecedendo o procedimento até a alta? Então, normalmente, até depois da alta. É um tempo que eles fazem esse tratamento. Daí, às vezes, são vários meses que tem que fazer esse tratamento junto com acompanhamento médico. Aí entra a importância da orientação. Eu já vi pacientes fazendo uso por 9 meses, aí o médico vai acompanhar, ele vai vendo, pois o paciente fez uma cirurgia. A Maria Brandt falou, a Lu usa AS por causa do AVC. Isso mesmo, o AS ele é normalmente usado pós-AVC para a gente evitar que o paciente tenha um novo AVC, então ele é preventivo. E aí depende do paciente. Tem paciente que o AS já é fraco. Aí não tem que usar o AS. Por exemplo, um paciente que tem... Aí entra aquela questão que eu falei. Cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Qual que foi a causa do AVC? Se a causa do AVC, por exemplo, foi uma arritmia é quando o coração ele treme. Então o médico vai fazer os exames, né, o eletrocardiograma, os outros exames, e se ele detecta uma arritmia e ele suspeita que o AVC foi decorrente de uma arritmia, normalmente são usados medicamentos, vamos dizer, mais fortes. Eu falo isso porque a gente vê no dia a dia, então a gente vê ou a varfarina ou o xarelto, que já não são mais antiagregantes, são anticoagulantes, vão agir ali em outras vias. A Michelle falou, no hospital em que trabalhava, nós farmacêuticos tínhamos que ficar atenta e sinalizar ao médico a retirar um dos 2 medicamentos 24 horas após a cirurgia. Mas cada caso era um caso. Mas na maioria das vezes tinha que retirar. Não era necessário continuar os 2. Provavelmente está falando ali do AS com clopidogrel. É isso mesmo, cada caso é um caso. Tem que ver qual que era a cirurgia, qual que é o protocolo, quais são os medicamentos. E daí o clínico ele vai avaliar essas situações. É sempre isso, risco-benefício. Então o médico ele vai estar avaliando. E aqui é legal, no caso da Michelle, que tinha um protocolo. Quando tem protocolo é muito bom, porque fica muito mais fácil para o farmacêutico trabalhar. Porque ele trabalha ali com base nas diretrizes, então é uma linguagem uniforme ali no ambiente, não fica aquela questão de que o farmacêutico de repente está atrapalhando ali na conduta do médico ou coisa do tipo. A Marcela falou, você pode ver na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Alguém perguntou, onde encontro estes, deve ser protocolos. Isso na Sociedade Brasileira de Cardiologia. No Google mesmo, pessoal, vocês colocarem assim... diretrizes de hipertensão, diretrizes de diabetes, a gente encontra já muita coisa bacana. Só que a ideia central que eu quero que vocês entendam é essa. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente. Se pode ou não pode, depende. É uma contraindicação, a gente precisa monitorar o que precisa ser feito. E a gente vai trabalhando dessa forma. A intenção da página é que eu consiga ajudar ao máximo vocês no dia a dia, para que vocês consigam ter mais segurança, mais técnica, poder atender bem os pacientes de vocês, terem orgulho e valorização por essa linda profissão. Não só os farmacêuticos, é claro que a página é para farmacêuticos, mas tem muitos atendentes aqui também na página, tem pessoas da enfermagem, fisioterapeutas, e é sempre muito legal essa troca de
conhecimentos. Eu fico muito feliz aqui com a participação de vocês. Vocês não imaginam o quanto que ajuda, o quanto que eu aprendo. E eu gosto de fazer essas lives com vocês. É muito bacana para mim. Eu tô vendo aqui a Maria Bernadette. É um prazer enorme para mim ver ela aqui. Eu sinto muita saudade ali de trabalhar junto, de poder ajudar, de fazer a diferença. Até da Maria Bernadette, eu tenho uma coisa legal para falar com vocês, pessoal. Ela tá aqui, ela pode até falar comigo. Às vezes a gente fica com receio, né? Pô, Rodrigo, mas será que a minha conduta? Será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Quando a gente trabalha com ética, sem querer ficar ali, eu sou bambambam, pode, não pode? Vai lá, ajuda seu paciente. Não fica inventando moda, não fica inventando coisa. Trabalha com resultado, não trabalha só com teoria. Tem interação. Na prática, como que o paciente está? Como que o paciente não está? No caso da Dona Maria Bernadette, ela conseguiu emagrecer, conseguiu melhorar o colesterol. E eu lembro que você me falou assim, Rodrigo, o médico perguntou para mim o que estava acontecendo, que melhorou o meu colesterol, que eu emagreci. Ele ficou surpreso comigo. E eu falei que eu estava passando no seu grupo. E ele ficou sem saber direito que grupo era esse, o que estava fazendo, mas daí ele falou, continua fazendo, tá te fazendo bem, tá melhorando, continua passando com ele. E é isso mesmo que os médicos querem. Eles querem resultado, eles querem outros profissionais que agreguem. Quando a gente consegue agregar, aí começa a pensar, mas aquele profissional, ele faz a diferença, ele é bom. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, os médicos encaminhavam o paciente para mim, para eu fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, para eu ajudar. Por quê? Resultado. Quando a gente tem resultado, os outros profissionais querem o nosso trabalho. E esse foi um exemplo. Inclusive, a minha paciente entrou aqui. E eu não esqueço disso que ela me falou. Que o médico falou, continua indo lá no grupo porque está dando resultado. E é isso que o médico quer, é isso que a equipe quer. Quer profissionais que trabalhem, que agreguem resultado. Então, sempre que a gente conseguir resultado, a gente também tem que mostrar o nosso trabalho. Então, o que eu fazia? Eu me empolgo, pessoal, mas é a última coisa que eu falo, eu encerro a live aqui, isso é muito importante. Você está lá trabalhando com o seu paciente na drogaria, no balcão, você está trabalhando ali mudança do estilo de vida, adesão, e você está observando o resultado, é um excelente momento para você entrar em contato com o médico. Não entrar em contato com o médico só para falar de mudança de tratamento, para falar de alteração na dosagem, na posologia, porque normalmente quando a gente pensa em entrar em contato com o médico, a gente quer entrar em contato pedindo para ele fazer alguma coisa. Olha, tem um perigo aqui, altere isso, altere aquilo. Em alguns momentos vai acontecer isso. Só que uma coisa que é legal é a gente, de repente, essa era uma coisa que eu sempre faço. Eu tenho um resultado com o paciente, eu mando uma carta para o médico falando, olha, estou acompanhando o paciente tal, conseguimos redução do peso, conseguimos melhoria do controle glicêmico, melhoria dos índices de colesterol, de glicemia, de pressão, e eu me coloco à disposição para o que você precisar. Porque daí o outro profissional vai ver, nossa, mas o farmacêutico faz isso, ele ajuda na adesão, ele ajuda que o tratamento seja mais efetivo. Eu quero que os meus pacientes passem com ele também. Não faz sentido? E essa era uma das estratégias que eu usava várias estratégias. A Carla falou, é muito bacana participar das suas lives, a sua tranquilidade de passar conhecimento de forma muito esclarecedora. Obrigado, Carla. Acho que quando a gente tem resultado, quando a gente tem experiência prática, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade. É claro que no começo eu não tinha essa tranquilidade não, tá? Me desesperava com os pacientes, com os médicos, mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então eu gosto de passar assim para vocês o que realmente funciona, o que dá certo, o que não dá certo, quais são os atalhos para vocês. Porque quando a gente está fazendo algum trabalho e a gente não tem norte, é difícil. A gente não sabe como a gente vai se comunicar com o médico, com a equipe, a gente não sabe quais são as intervenções, até onde a gente pode ir. Eu já bati muita cabeça, só que daí eu fui trabalhando, fui aprendendo, falei, isso aí dá certo. E eu também tive a oportunidade
de desenvolver alguns trabalhos como assessor técnico, mas não só como assessor técnico. Quando eu comecei a ter muito resultado, assim, a dar certo essa questão de clínica, eu comecei a ajudar outros farmacêuticos. Isso que eu estou fazendo aqui nas lives e na minha página, eu fazia indo nas unidades. Então eu ajudava, os farmacêuticos iam na minha unidade e eu passava para eles tudo que eu podia, né, para ajudar eles. E eu fui aprendendo com eles também. Fui vendo que dava certo, que não dava certo. Fiz alguns projetos de implementação de consulta, de atendimento clínico, de atendimento no balcão. Então eu aprendi muita coisa. Foi um aprendizado aí maravilhoso. E agora estou aprendendo com vocês também. Então, muito bacana. A Bruna gostou bastante. A Gisele agradecendo. Minha mãe gostou bastante. Obrigado, mãe. A Maria Bernadette Paciente falou: você está de parabéns pelo seu trabalho. Saudades, hein? Muito obrigado por participar. A Carla falou: pena que não consegui assistir sempre as lives ao vivo. Ao vivo é mais legal. Dá para assistir depois. Isso aqui eu gosto de, assim, de estar junto com vocês, de ver vocês perguntando, de saber que a gente está no mesmo momento, conversando, trocando experiência, aprendendo bastante coisa. A Vanessa falou: obrigada pela generosidade. Que Deus abençoe vocês também. A Marlúcio gostou. A Carla falou que eu tô de parabéns, obrigado. A Lulis, oi Lulis, obrigado. O Daniel falou que gostou bastante. Então, mais uma vez, boa noite, fiquem com Deus e até mais.